Olá, filha! Feliz aniversário! Obrigada, pai. Já recebeu seu presente? Diga-me se gostou. Eu amei, pai, é tão incrível. Alberto e Sofia parecem tão reais. Mas eles são. Tenho dó de Sofia, pobrezinha, está tão confusa. Enfim, boa noite, filha. Boa noite, pai. Hilde então volta a ler o presente que seu pai lhe dera. Bom, Immanuel Kant nasceu em 1724 numa cidade da Prússia Ocidental e era filho de um celeiro. Ele foi um dos primeiros filósofos a lecionar. Em seu tempo, a filosofia encontrava-se em debate. O mundo é exatamente como percebemos, como a nossa razão o representa? O que Kant achava? O Kant estava no meio disso tudo, bem dividido entre o racionalismo e o empirismo. Noções como espaço e tempo, sendo elas formas de intuição, não são inatas, ou seja, pertencem à própria condição humana. Podemos comparar com o que se passa quando colocamos água no jarro de vidro. A água ela toma a forma do jarro. Do mesmo modo, as nossas sensações ajustam-se às nossas formas de intuição. E a lei da casualidade? Bom, ele está de acordo com Hume em não podemos saber com segurança o que o mundo é em si. Apenas podemos saber como o mundo é para mim. Logo, para todos os homens. A distinção que Kant faz, as coisas em si e as coisas para nós, é a sua contribuição mais importante para a filosofia. Porque nunca podemos saber com segurança como as coisas são em si. Em comparação, podemos, sem qualquer experiência, dizer como as coisas são compreendidas pela razão humana. Mas bem, vamos continuar. Para Kant, tínhamos um limite. Algumas grandes questões, como de onde o mundo surgiu, são impossíveis de dizer, porque não temos acesso a dois importantes fatores, que é a experiência e a razão, pois a razão discorre no vazio, e foi aí que Kant apontou a religião. Ele coloca nestes espaços onde a experiência e a razão não se ocupam. Quem é você? Seu chapeuzinho vermelho, não percebe isso? Preciso entregar uma carta pra você. Querida Hilde, mesmo que o cérebro humano fosse tão simples que nós o pudéssemos compreender, seremos mesmo assim tão estúpidos que não o compreenderíamos. Beijos do pai. Kant diria isso, mas vamos continuar, Sofia, você precisa ir para casa. Diga sobre a ética de Kant. Ok, Sofia, eu digo. O Kant ele acreditava ser inata, a capacidade de reconhecer o que fora justo e injusto. Além disso, formulou o imperativo categórico. Seria uma lei moral categórica, pois fora usada em todas as situações, e imperativa porque soa como uma ordem que devemos seguir as suas frases mais citadas. Duas coisas preenchem o meu espírito em uma admiração e respeito sempre novos e crescentes. Quanto mais o pensamento se ocupa delas, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Isso é tudo? Ainda não, apenas peço que não acredite em tudo que vê. Mas a Sofia encontra um urso falante que levará uma carta para Hilde. Sofia pede para ele dar a carta, pois ela mesma entrega para Hilde. O urso vai embora e Sofia se põe a ler as palavras. Diz que o Alberto se esqueceu de um detalhe. Kant foi uma espécie de padrinho da ONU. Há muito tempo atrás, o mesmo escreveu um livro expondo a ideia de unir os estados em prol da paz. Muito mais tarde, a ideia sai do papel. Isso é bem interessante. Depois de comer, Hilde voltou para seu quarto, arrumou a cama e ajeitou-se confortavelmente com um fichário apoiado nos joelhos. Sofia voltou para casa, encontrou sua mãe preparando uma recepção para alguns convidados. Mesmo que a festa principal de aniversário seria ainda no sábado, sua mãe havia decidido receber os mais próximos de Sofia. Quando Jorum chegou um pouco mais tarde. Bem-vindo com o texto do convite de aniversário. O tema vai ser festa filosófica. Ai, que legal! Vamos.
Na terça-feira, Alberto ligou para Sofia. Sofia, demorei para entrar em contato porque estava trabalhando duro para o plano deles. Eu irei à sua festa, viu? E outra coisa, Sofia, vamos nos encontrar na cabana do Major para continuar as aulas de filosofia. Ok, Alberto. Sofia confirma e na hora marcada vai até a cabana para continuar os diálogos filosóficos com Alberto. Bom, Sofia, hoje iremos falar sobre o romantismo. O romantismo ele foi a última grande época cultural da Europa. E chegado ao final de uma longa história, ele começou no fim do século XVIII e durou meados do século XXI. Depois de 1850, não faz muito sentido falarmos de épocas inteiras que compreendem igualmente a poesia, a filosofia, a arte, a ciência, a religião e a música também. Então as novas palavras de ordem eram sentimento, imaginação, experiência e anseio. Alguns pensadores do iluminismo também tinham alertado para a importância dos sentimentos e criticado o fato dos iluministas enfatizarem em demasia a razão. Então o romantismo ele foi sobretudo um fenômeno urbano que os românticos típicos eram jovens, muitas vezes estudantes, embora nem sempre alunos exemplares. Os românticos eles viviam pouco tempo e morriam de doenças, como a tuberculose, quando não se suicidavam. Os que viviam mais acabavam por deixar de ser românticos e se tornavam burgueses e conservadores. E então o amor ele era intangível, era um traço marcante dessa época, assim como o amor pela natureza e por sua mística. Isso remota aos quadros de paisagens belas e uma vez que os românticos, por viverem as cidades, focavam enormemente a natureza intocada. Bom, Sofia, prepare-se, pois agora iremos falar de Henry. Ele é conhecido por ser filho do romantismo, né? Isso mesmo. Agora, vamos à história. Frederick Engel foi um legítimo filho do romantismo. O Engel diz que a razão é algo dinâmico, um processo. A verdade não é outra coisa senão esse processo. Para ele, fora do processo histórico, não existe critério capaz de decidir sobre o que é o mais verdadeiro e o que é o mais racional. Engel dizia que quem se dedica ao estudo sério da história percebe que geralmente um novo pensamento surge com base em outros formulados anteriormente. Uma vez formulado, porém, um novo pensamento será inevitavelmente contradito por outro. Então, esta tensão é quebrada quando um terceiro pensamento é formulado, dentro do qual se acomoda e o que havia de melhor nos dois pontos de vista precedentes. A toda essa dinâmica, Engel dá o nome de evolução dialética. Então, com relação à sociedade, Engel acredita que o estando é mais do que o cidadão isolado. Ele é mais do que a soma de todos os cidadãos. Engel acha impossível desligar-se da sociedade, por assim dizer, que para ele, quem dá as causas à sociedade é quem vive e prefere encontrar a si mesmo e é um louco. Falou sobre Lucie, sobre Alberto e Sofia e todo o resto. Teve de recomeçar várias vezes porque ela e a tia desatavam a rir. Mas, quando desligaram, o plano de Hilde estava decidido. Dia 21 de junho, apenas 2 dias antes da noite de São João, Alberto voltou a telefonar. Sofia e Alberto conversam pelo telefone. Oi, Alberto. Como está? Pois muito que bem, eu acho que encontrei a solução para a prisão espiritual em que vivemos, mas eu só posso contar quando o plano estiver em curso. Ah, você não acha que está um pouco tarde para isso? Você está sendo ingênua, Sofia. Sabes bem que somos espiados sempre em toda a parte. O mais sensato seria guardarmos silêncio. É assim tão grave? Bom, claro, vivemos a nossa vida numa realidade fictícia. Por detrás das palavras de uma longa história, cada letra batida pelo major numa máquina de escrever portátil barata. Nada do que é escrito pode escapar à sua atenção, por isso devemos tomar cuidado. Nós temos que nos encontrar hoje e amanhã. Sábado irá acontecer tudo. Ok, Alberto. Beijo, Sofia. Tchau. 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 Eu me chamo Sofia. Você é um homem de negócios? Sim? Moça, gostaria de comprar um isqueiro? Quanto custa? 1 coroa. Nossa, você é a primeira pessoa em 100 anos que compra uma coisa comigo.
Às vezes eu passo fome, frio. Essa pessoa aqui, ela pode me ajudar. Começaram a discutir. Scrooge se recusava a ajudar a pobre menina. Até que a menina retira um isqueiro e acende levantando-a. Se você não me ajudar, eu irei colocar fogo no bosque. A menina joga o fósforo no chão e o bosque começa a pegar fogo. Socorro! Alguém me ajuda! A menina olhou para ele e com uma voz sarcástica disse: Certamente não sabia que eu era comunista. Hoje eu irei falar sobre a minha principal tese, mas antes, só para deixar bem claro, o que aconteceu com Sofia e a menina anteriormente foi um exemplo das enormes lutas de classes nos meados do século passado. Bom, vamos lá. Eu acreditava que em todas as fases da história existia uma oposição entre duas classes dominantes na sociedade escravista da antiguidade. Havia oposição entre os cidadãos livres e os escravos na sociedade feudal da Idade Média. Tarde, entre os senhores feudais e servos e mais tarde, entre os nobres e burgueses. Mas ao mesmo tempo, numa sociedade burguesa ou capitalista, a oposição existia principalmente entre capitalistas e trabalhadores, ou proletários, ou seja, entre aqueles que detinham os meios da produção e aqueles que não o possuíam. E visto que a classe dirigente nunca cederia ao seu poder, voluntariamente, bem, agora que você já conhece um pouco sobre mim, terei de ir embora. Tchau. Hoje eu irei falar um pouco sobre mim. Quando eu frequentava a escola superior, o reitor descreveu-me como um rapaz que odiava e dizia bobagem sem fazer nada de útil. Por útil, ele entendia o estudo dos verbos gregos e latinos, e quando falava de vadiar, pensava no fato da minha pessoa colecionar todo tipo de coleópteros. E acabei fazendo curso de teologia, e foi aí que eu comecei a me interessar mais por aves e insetos do que pelos estudos. Por isso não fiz nenhum exame em teologia com boa nota, mas, paralelamente ao curso de teologia, consegui obter uma certa fama como naturalista. Interessava-me também por geologia, que era naquela época a ciência em expansão. Depois de ter feito meu exame final de teologia em Cambridge, em abril de 1813, viajei para o norte do país de Gales, para estudar formações rochosas e procurar fósseis. Em agosto do mesmo ano, com apenas 22 anos, recebi uma carta do professor John Steven. Nas cartas, ele escreve que me indicou para o capitão, dizendo que eu era a pessoa mais qualificada para o cargo. E foi assim que eu viajei o mundo, e com essa viagem eu tive a oportunidade de me familiarizar em terra com o continente, e isso fez com que eu criasse minha obra que se chama A Origem das Espécies. Bem, gente, isso é tudo. Tchau. O despertador indicava 23 horas e 55 minutos. Hilde olhava para o teto, tentando fluir as associações que lhe ia à mente. Cada vez mais, o curso dos pensamentos se interrompia. Ela tentava entender o motivo que não deixava seguir em frente. Seria algo que tentava recalçar? Quanto mais tentava descontrair-se e abrir-se aos seus pensamentos e imagem, tinha a sensação de estar na cabana do Major. O dossiê estava ali, e o pai não podia acrescentar mais nada. No máximo, Alberto se conseguisse a surpresa. Mas Hilde haveria de tratar de algumas surpresas por si mesma. O Major não tinha controle sobre ela. Mas teria ele controle sobre si mesmo? O que era a consciência? Não seria um dos maiores mistérios do universo? O que era a memória? Ou o que é que faz com que recordemos tudo o que vimos e vivemos? Que tipo de mecanismo nos faz criações fabulosas noite após noite? Enquanto refletia sobre essas questões, Hilde fechava por vezes os olhos. Sofia, Alberto vem à festa? Sim, claro que vem. Ele até me prometeu fazer um truque filosófico.
Truque filosófico? O que seria isso? Bem, se ele fosse um ilusionista, ele iria fazer um truque de mágica, como por exemplo, tirar um coelho de uma cartola. Você pensa em participar? Claro. Sofia e Alberto encontram-se no Café Pierre. Alberto logo aparece e chama Sofia. Olá, Sofia, como vai? Eu vou bem, e você? Também estou bem. Filósofo começa a contar sobre alguns existencialistas do nosso século que eram cristãos, mas Sartre defende o que chamamos de existencialismo ateu. A sua filosofia pode ser considerada uma análise impiedosa da situação humana, desde que Deus morreu, uma expressão de Nietzsche. A palavra-chave da filosofia de Sartre, como Kierkegaard, é existência, um termo que não significa o mesmo que existir. Também as plantas e os animais existem, ou seja, vivem, mas não sabem o que isso significa. O homem é o único ser vivo consciente de sua existência. Sartre diz que as coisas físicas são em si, mas o ser humano é também para si. Ser homem é, portanto, diferente de ser uma coisa. Assim, os dois se despedem e vão embora. Sofia, durante o caminho, faz reflexões sobre seu dia. Hilde estava sentada na cama, como que paralisada. Sentia os braços rígidos e as mãos que seguravam no dossiê tremiam. Eram quase 11. Tinha lido durante mais de 2 horas. Por vezes, ria alto, outras assustava. Felizmente, não havia ninguém em casa. Hilde sentiu com os dedos que faltavam poucas páginas. No ônibus que a levava a casa, Sofia encontrou a mãe. Que diabo! O que diria se lhe visse o livro na mão? Sofia tentou pô-lo num saco juntamente com as serpentinas e os balões comprados para a festa, mas não conseguiu. Olá, Sofia. Olá, mãe. Que isso? Compraste um livro? Não. O Mundo, Sofia? Que estranho. Ah, foi o Alberto que me deu. O Alberto, eu já disse pra você que eu quero conhecer ele. Não pode esperar até chegarmos em casa? Tá bom. A conversa entre mãe e filha foi interrompida pela chegada do ônibus. Vamos começar os preparativos da festa? Vamos, que a gente tem muita coisa pra fazer. Então Alberto chega na festa, ele então fica até o final, fazendo seus truques filosóficos. Mas então, uma certa mulher apoiou-o completamente. A culpa é desse imbecil. Onde é que ele se meteu? Parece que foram engolidos pela terra. Disse a mãe de Sofia com um certo orgulho. Levantou-se, dirigiu-se para a mesa que parecia um campo de batalha e começou a levantá-la, perguntando. Alguém quer mais café? Hilde sentou-se na cama. Ali terminava a história de Sofia e Alberto. Mas o que realmente tinha acontecido é... Por que seu pai estava no último capítulo? Só para falar sobre seu poder... Sofia... Profundamente concentrada nos seus pensamentos, Hilde lavou-se e vestiu-se. Depois de um rápido café da manhã, desceu para o jardim e sentou-se no balanço. Enquanto o Mercedes branco entrava pelo jardim, Alberto puxou Sofia para o carreiro. Depois correram pelo bosque em direção à cabana do Major. Depressa, Sofia. Temos que chegar antes dele. Encontramos-nos numa zona de charneira. Remaram pelo lago e precipitaram-se para a cabana. Alberto abriu a porta da cave e empurrou Sofia para dentro. Fez-se escuro. Hoje o pai de Hilde volta do Librano. Não está ansiosa pela chegada? Não. O que isso tem a ver? Se você não está ansiosa agora, imagine quando ele chegará aqui. Não, mas eu estou ansiosa. Mesmo Sofia contestando, ela passa as aventuras com Alberto naquele pequeno espaço onde o tempo era eterno.
Hilde sentou-se confortavelmente no balanço junto ao pai. Hilde então inicia um diálogo dizendo que é uma ideia estranha de vivermos num pequeno planeta no meio desse universo gigantesco. Hilde inicia dizendo que sim, mas então ele começa a dizer que a Terra é um dos muitos planetas que giram à volta do Sol, mas o nosso planeta é o único que tem vida. Hilde então questiona, será mesmo que a Terra é o único planeta com vida nesse universo? Sim, é possível. O cosmos é extremamente grande. É tão grande que a gente mede em anos-luz, minutos-luz. A que distância estamos do Sol? Olha, eu acho que é aproximadamente 8 minutos-luz. Mas você disse que o universo continua em expansão? Sim, isso se deve à explosão que teve há milhões de anos. O universo não tem geografia intemporal. O universo é um conhecimento, é uma explosão. As galáxias continuam se movendo, o espaço da velocidade é enorme. Mas vai ser assim sempre? Essa possibilidade não existe também. Uma outra, lembra-se que Alberto falou a Sofia sobre as duas forças que permitem os planetas manterem constantemente as suas órbitas à volta do Sol? Sim, era a força da gravidade e da inércia. Como é que surgiu aquilo que explodiu de repente? Para um cristão, é natural considerar o Big Bang como o momento da criação. Na Bíblia, está escrito que Deus disse, faça-se luz. Talvez se lembre que Alberto explicou que o cristianismo tem uma visão linear da história. A ideia de que um universo continuará em expansão adequada, mas a fé cristã. Nós também nascemos com o Big Bang, porque toda a matéria do universo forma uma unidade orgânica. Nos tempos primitivos, toda a matéria estava concentrada numa massa tão pesada que uma cabeça de alfinete pesava milhares de toneladas. Essa matéria primordial explodiu devido ao excesso da gravidade e se desfez em muitos bocados. Mas quando olhamos para o céu, tentamos encontrar um caminho que nos leva lá em cima. É uma maneira estranha de pôr as coisas. Todas as estrelas e galáxias do espaço são formadas pela mesma matéria. Parte dessa matéria comprimiu-se. Uma galáxia pode ser a 1000 ou milhões de anos-luz de outras. Mas todas essas têm a mesma origem. Todas as estrelas e planetas são da mesma família. Tô entendendo. E o que é essa matéria? O que é que explodiu há milhares de anos? De onde isso veio? Esse é o grande mistério? Mas é uma coisa que nos diz a respeito, porque nós também fomos feitos dessa matéria. Somos uma centelha de grande fogueira que foi ateada há milhões de anos. Você já disse isso. Mas não devemos exagerar a importância dos grandes números. Basta agarrar uma pedra. Mesmo que se fosse constituído apenas por essa pedra, das dimensões de uma laranja, o universo seria igualmente incompreensível. A pergunta continuaria a ser: de onde vem esta pedra? Bem, gente, e foi assim que eu conheci a filosofia.